E aí pessoal, bom dia. Hoje eu aproveitei aqui o cenário um pouco diferente para conversar de um assunto que eu achei interessante. Ontem eu estava conversando com uma empresa e conversando com eles eu descobri que existe um pouco de um paradoxo ali, né? Eu pensando aqui como é que a gente podia chamar isso, eu pensei, acho que é meio que o paradoxo da inovação, porque é o seguinte: quando a gente se propõe a inovar, fazer alguma coisa nova, a gente sempre pensa assim, como é que eu posso tentar me distanciar o máximo possível do que existe hoje, né? Como que eu posso avançar e ser o mais disruptivo possível? Para quem não sabe essas definições, tem um vídeo que a gente falou sobre os diferentes tipos de inovação, e a gente viu que existe o tipo de inovação disruptivo que é o mais distante, né, do que é hoje, é o que cria mais oportunidades, e é o que geralmente gera mais dinheiro, né? E a gente sempre fica pensando, como é que eu posso ser o mais disruptivo possível, sair do que é padrão, para tentar criar esse novo mercado. Só que tem o outro lado da moeda, que é que quando a gente tenta ser muito disruptivo, às vezes o mercado não absorve, né? O mercado não está preparado para aquilo. E isso aconteceu várias vezes já na história. Mais recente a gente tem o exemplo do Google Glass, por exemplo, que quebrou muitos padrões naquela época, foi até descontinuado porque não conseguiram emplacar aquele negócio, né? Até legislativamente não foi muito bem engolido, tinha uma questão de privacidade meio esquisita, né? E hoje em dia o pessoal tá filmando tudo. Então assim, foi uma questão de tempo. Teve também nos anos de 1800 ali, né? Século 17 teve século 19 teve a criação da máquina analítica de Babbage, né? Que foi o primeiro computador criado, imagina, em 1800, e não tinha espaço para aquilo naquela época, então obviamente foi um projeto que não decolou, praticamente não se ouve falar dessa máquina analítica, desse primeiro computador. E depois, quando eles foram redescobrir a parte de computação, eles tiveram que refazer praticamente tudo, né? E a máquina analítica, ela ficou ali um pouco esquecida, e só depois que ela foi redescoberta e o pessoal descobriu que, o computador na verdade existe faz muito tempo, só que ele veio num período muito anterior ao que precisava, né? Um outro exemplo mais bobinho é o pau de selfie, que uma época foi febre, né? O pau de selfie, mas isso aí foi uma invenção do Japão, que existia, sei lá, antes dos anos 2000. Só que também é um negócio que não colou, porque é muito cedo. Então é mais ou menos essa dicotomia, essa faca de dois gumes, que é, como é que eu inovo o suficiente, mas sem também fazer uma coisa que o mercado não consiga absorver. E aí, conversando com o pessoal ali, a gente chegou numa conclusão que existem 3 pilares que precisam ser atendidos, que precisam ser bem alinhados, e tem um quarto que na verdade é o telhadinho, que faz com que aquela ideia ela fique bem protegida, para que realmente esse projeto ele tenha frutos e ele consiga ir para frente. Então antes da gente entrar nesses itens, por favor, não esqueçam, se inscrevam, deem like no vídeo, lembre que tem o livro do Steven Johnson na descrição, baita de um livro para quem quer gerar novas ideias, boas ideias. É um livro essencial. Deem uma olhada, não percam a chance de olhar e ler esse livro quanto antes, porque ele é um livro que, quanto mais você começa a pensar em mudar os seus hábitos de maneira a ter melhores ideias, mais frutos isso traz, né? Então, link na descrição, curtam, compartilhem e se inscreva se você é novo no canal, tá bom? Então, o primeiro pilar que tem que ser visto é o pilar técnico, né? Então, assim, beleza, eu tenho uma ideia muito disruptiva, alguma coisa que está um pouco fora da nossa alçada, mas eu conseguiria fazer? Existe alguma parceria que eu consigo firmar que vai me dar essa habilidade de executar o que está faltando na minha empresa, na minha instituição? Eu tenho equipe técnica, eu tenho o maquinário, os programas, aquilo que é necessário para conseguir executar isso. Se essa parte técnica estiver bem resolvida, é mais fácil, certo?
E geralmente, quando a gente está falando de inovação, a parte técnica, por incrível que pareça, ela nem sempre é o maior problema, né? Porque quando a gente fala de inovação, tal, o pessoal quebra bastante a cabeça, tem engenheiros aí que são muito espertos, e geralmente a ideia ela surge por conta de uma necessidade técnica e já tem, né? Enfim, geralmente é mais plausível fazer, né? Agora, existe o segundo pilar, que ele já começa a ser um pouquinho mais crítico, que é o pilar comercial, né? Então, eu tenho essa ideia. Para quem que eu vou vender essa ideia, né? Quanto que eu tô pensando de vender desses itens? Quanto que eu vou cobrar por esses itens? E aí já começam a ser umas perguntas um pouco mais críticas. Por quê? Como a gente está falando de uma coisa que é inovadora, que está fora do comum, às vezes a clientela ela já é um pouco mais difícil de definir, né? Ou às vezes você tem uma carteira de clientes e você pensa, pô, será que esses caras aqui, eles iam usar essa outra tecnologia que eu estou propondo, que é talvez seja um adjacente ali, né, parecido, mas não é a mesma coisa. Será que eles vão usar? Será que eu consigo emplacar essa tecnologia? Eu consigo vender a ideia de que eles vão ter uma melhor produtividade, vão ter melhores produtos e tal com essa tecnologia? E essa aí já começa a ser a pergunta um pouco mais crítica, porque a partir dela é que vem o terceiro pilar também, que é quanto que vai custar para executar a minha ideia, que é o terceiro pilar, é o pilar econômico. Então nós temos o pilar técnico, pilar comercial e o pilar econômico. O pilar econômico, financeiro, é quando a gente pergunta assim, quanto que vai custar essa ideia, como que a gente vai fazer para desembolsar recursos, né? Aonde que a gente vai achar esses recursos? Vão ser recursos próprios? A gente vai dar uma estagnada no nosso caixa? A gente vai procurar incentivos de inovação, fomentos de inovação que estejam sendo oferecidos por, sei lá, órgãos de fomento. Vamos financiar, vamos tentar achar um financiamento um pouco mais atrativo para a nossa ideia de inovação. E quanto que a gente vai precisar de mão de obra, quanto que a gente vai precisar de material, quanto que a gente vai precisar de novos equipamentos, quanto que isso vai custar para a empresa e em quanto tempo que isso se paga. E aí, com esses três pilares, a gente começa a ter uma noção se essa ideia ela é um passo maior que a perna ou não, né? Mas tem um quarto item que ele na verdade, ele é muito importante para vender essa ideia para dentro da empresa. Porque dentro de uma ideia legal dessas, sempre existem vários stakeholders que eles chamam, né? São vários clientes para os quais você tem que vender isso. Tem o cliente que vai consumir isso, mas muitas vezes também existem clientes internos. Então, se você está, por exemplo, num setor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, ou num setor de engenharia, ou num setor que, enfim, o setor que estiver desenvolvendo essas ideias, você às vezes precisa vender isso não só para o cliente final e pensar se o cliente final quer, mas você tem que ver se, por exemplo, o gerente da tua planta quer, se o CEO quer, se o diretor geral, né, enfim, de alguma instância da tua empresa quer. E isso geralmente, quanto maior a empresa, para mais gente você tem que vender antes desse produto sair, né? E aí é onde vem o telhadinho dessa casa para proteger essa ideia e fazer com que ela chegue segura do começo ao fim. E esse telhadinho é justamente se existe um alinhamento entre a ideia e a estratégia da empresa. E isso é essencial porque se, por exemplo, a empresa ela trabalha num ramo A e a tua ideia ela tá num ramo A1, por exemplo, ela é meio associada, é um pouco mais fácil. Agora, se a tua ideia ela tá num ramo A e a empresa ela trabalha num ramo B, às vezes já não tem conexão. Às vezes já não, o pessoal de cima já não tá vendo tanto interesse na venda disso como estratégia para a empresa, né? Então, essa quarta sacada eu achei bem interessante, porque ela também dá uma noção
do que a empresa enxerga com relação àquela ideia e se ela pode ir para frente com os recursos daquela empresa. E recursos aqui eu não digo só financeiros, mas recursos de tempo, recursos de foco, né? Recursos de, às vezes, dar uma atenção especial para aquilo. Então, enfim, eu acho que esse eu achei um insight legal. Eu sei que algumas pessoas podem estar passando por isso, né? Que é ter uma ideia muito interessante, mas às vezes não conseguir apoio, e é justamente esses itens que tem que ser alinhados. E às vezes não é nenhuma questão de alinhar esses itens apenas, mas é formular uma boa história, formular uma boa apresentação para conseguir apresentar isso e vender essa ideia internamente e fazer essa pesquisa de mercado para juntar tudo isso num pacote e conseguir falar assim, ó, essa ideia aqui realmente vale ouro. E aí, o que vocês acharam? Faz sentido isso para vocês? Vocês já passaram alguma vez por esse tipo de situação? Se sim, deixa nos comentários. Eu quero ver se isso é uma coisa que é só das empresas que eu venho trabalhando ou se é uma coisa mais recorrente de vocês. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Deixo vocês aqui com uma paisagem bacaninha nessa manhã. Aí o riozinho, espero que vocês tenham conseguido ouvir o áudio aqui. Até a próxima então, pessoal, e nos vemos.